Olá, irmãos. Que rica oportunidade de compartilhar com vocês da palavra de Deus numa condição do ensino, não é? O ensino que, na minha visão, é a ferramenta mais importante da nossa vida cristã, porque é o que vai trazer direção à luz do que é a palavra profética, à luz do que a palavra quer nos direcionar, não é? Nós costumamos dizer que toda casa profética ela tem que ser uma casa que caminha ao lado do ensino. Por quê? Porque o ensino ele vai trazer o fundamento. O ensino ele vai pautar o que a palavra quer nos dizer e onde ela quer nos levar. É por isso também que eu louvo a Deus pela vida do pastor Kézio, da pastora Vanessa, por terem entendido no seu espírito que realmente Deus ele tem algo novo para que nós possamos viver. E eu agradeço os dois aqui de uma forma muito rápida, mas na realidade nós podemos falar disso acerca do corpo de Cristo, porque eu tenho certeza e convicção de que isso que nós estamos vivendo como Casa do Leão não é somente para a Casa do Leão, é realmente para uma unidade do corpo, é para que realmente o corpo ele possa crescer de forma saudável, porque só um corpo saudável que tem capacidade de executar todas as coisas. E nós só seremos competentes e capazes de executar aquilo que Deus quer na obra e no seu reino, se estivermos saudáveis. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. E nós vamos falar brevemente sobre um tema que eu gosto bastante de falar, irmãos. Nós vamos discutir sobre paternidade. E quando nós falamos de paternidade, hoje em específico eu quero falar sobre uma das paternidades, porque nós vamos enxergar que existem alguns níveis, não é? Nós temos o nível da paternidade natural, todas essas nós conhecemos, e talvez paternidade seja um dos pontos que mais me toca acerca da palavra de Deus, justamente porque eu sou órfão de um pai vivo. Então, sempre que vai falar de paternidade natural, vai mexer bastante com a minha vida, não é? Mas nós temos também a paternidade espiritual, quando Deus ele nos condiciona e levanta homens que sejam realmente pais espirituais da nossa caminhada cristã, que realmente sejam aquelas pessoas que vão nos dar o alimento sólido para que a gente prossiga, não é? Mas a paternidade mais importante que nós temos é a paternidade de Deus. Essa que nos coloca numa condição de filho e essa que nos coloca numa condição de realmente viver todas as suas promessas para as nossas vidas. Eu vou ler um breve texto com os irmãos e de seguida nós construímos aqui um entendimento para que a gente possa perceber o que essa paternidade impacta na nossa vida, o que essa paternidade impacta na nossa fé e o que essa paternidade pode impactar na nossa caminhada cristã. O texto está em Gálatas, capítulo 4, e essa edição é a edição das cartas paulinas, então faz todo sentido que esse texto esteja justamente apresentado pelo apóstolo Paulo. Paulo vai dizer aos Gálatas: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Queridos, quando nós vamos tentar perceber e entender sobre a paternidade de Deus, nós vamos ter que nos deparar com uma realidade da igreja da nossa geração. Uma igreja que tirou Deus da condição de pai e colocou Deus na condição de um mero serviçal. É verdade, mas infelizmente, na nossa geração, nós vemos a própria igreja tirar Deus da sua posição de Pai Supremo, de Pai Celestial, para uma condição de uma obrigação a nos servir. E por que isso? Porque as nossas orações são orações que levam Deus a essa condição. Nós nos tornamos pedintes, queridos. E o pedinte, muitas vezes, ele não pede com uma esperança de que ele vai receber. Ele pede condicionando uma obrigação de que alguém tem que lhe dar. É muito fácil fazer essa correlação.
quando nós mesmos passamos por alguma necessidade, quando nós mesmos estamos privados de recursos, quando nós mesmos estamos numa condição onde falta algo e que nós nos colocamos na condição de pedir a alguém, o teu interior, a tua humanidade já cria um sentimento de que essa pessoa é obrigada a te ajudar, a te apoiar, a te dar, a fazer. E quando não faz, você fica frustrado. Por que não me ajudou? Por que não me apoiou? Por que não fez? Foi neste lugar que nós colocamos Deus. Nós colocamos Deus num lugar onde, quando Ele não faz a nossa vontade e aquilo que nós estamos pedindo, Ele agora é um Deus mau. Ele agora é um Deus carrasco. E Ele já não ocupa mais uma posição de paternidade. Eu acabei de falar há pouco que uma casa profética, ela é uma casa que deve ter o ensino como direção. Mas uma casa profética também é e deve ser uma casa de paternidade. E é por isso que nós estamos como igreja nesses dias, realmente lutando para que a palavra seja pregada de forma verdadeira. Por quê? Porque nós temos que resgatar a verdade daquilo que é a paternidade de Deus. Hebreus 12, 4 vai dizer que Deus, que os pais, os nossos pais naturais agora, eles por um curto tempo, por uma curta duração, nos ensinaram e nos direcionaram para algum lugar onde nós deveríamos ir, e sempre com a correção. Agora, Deus, o Pai, Ele vai, durante toda a nossa vida, fazer o mesmo. Então, quando eu tiro Deus dessa condição de paternidade, coloco Deus em uma outra condição, eu acabo sendo alguém que vou negar a essência da paternidade de Deus. E quando eu nego a essência da paternidade de Deus, eu me torno rebelde. Porque o dia que Deus precisar me corrigir, eu não vou aceitar essa correção. O dia que Deus precisar dizer algo contrário à minha vontade, eu não vou aceitar. E é por isso, irmãos, que na nossa geração nós vemos crentes que mudam de igreja como muda-se de roupa. Nós vemos crentes que buscam palavra em todos os lugares, até encontrar aquela palavra que vai ser um arma para o seu coração. Por quê? Porque são pessoas que já não têm Deus como Pai, que já não enxergam a paternidade de Deus. São crentes nominais. Pessoas que declaram que servem a Deus, que declaram que são crentes, que são filhos de Deus, contudo, abriram mão dessa condição. O texto de Lucas 15 não tem a ver com as cartas de Paulo, mas vai nos dar uma direção muito clara disso. Aquele filho, o filho pródigo que é citado ali naquele texto, ele abriu mão da paternidade, queridos. Ele tirou o pai dele de um lugar de paternidade e colocou o pai dele num lugar de obrigação. Dê-me agora a minha herança porque eu quero ir. Dê-me agora a minha herança porque eu vou sair debaixo da sua paternidade. Eu não serei mais obrigado a ouvir as tuas ordens, a seguir as tuas direções, a fazer aquilo que você pede. Não, eu quero viver a minha vida do jeito que me apraz viver a minha vida. Então eu quero a minha herança. E todos conhecem esse texto. Ele realmente vai. Mas nós também sabemos qual é a condição que ele volta. Então que realmente a gente possa ter esse entendimento muito claro, queridos. Que nós devemos ter Deus no seu devido lugar. E Ele é Pai. E se Ele é Pai, antes de eu me tornar alguém pedinte, eu tenho que me tornar alguém obediente. Paulo vai dizer em Efésios 3, está até muito perto, nós podemos ler. 3,14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo aqui vai mais uma vez nos deixar uma clareza muito grande sobre a condição do Pai. Ele está aqui dizendo que se ele vai orar, a primeira condição é, ele vai se colocar de joelho diante do Pai. Se eu me prostro diante do meu Pai, queridos, o meu Pai ele não tem obrigação de me dar nada. Porque eu me prostro porque a Ele é devida toda a adoração, a Ele é devido todo louvor, a Ele é devido toda a honra e toda a glória. Então, nós temos que entender que dentro desse contexto, nós não podemos mais ser filhos que rejeitam
a paternidade de Deus. Porque a palavra vai dizer que se isso acontecer, nós seremos literalmente, queridos, filhos de Satanás. Porque nós rejeitamos a Deus, alguma paternidade vai ter que assumir a nossa vida. Entenda que no mundo espiritual não existe um lugar vazio. Todos os lugares no mundo espiritual eles são ocupados. Se você desocupa uma cadeira, ela pode ser que fique vazia ou que alguém sente-se nela de seguida. No mundo espiritual, se você desocupa um lugar, automaticamente Satanás ele vai requerer esse lugar. Então, se você tira Deus dessa condição de teu pai e deixa isso de lado, quem vai querer ocupar essa cadeira é o diabo. E se ele for o seu pai, você automaticamente terá como herança exatamente tudo aquilo que é dele. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, tudo aquilo que é mal virá como herança para a sua vida. Isso não é uma palavra de condenação, não é um ensino para te levar ao desespero. Na verdade, não. É muito claro que Paulo também diz em Efésios, a gente sai um pouco de Gálatas, ele vai dizer que todas as bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. Então eu não preciso ser um filho pedinte. Eu não preciso ser um filho que coloque Deus numa condição onde ele é obrigado a me dar algo. Já está tudo pronto. Já está tudo liberado. Eu tenho que aprender a acessar este lugar para que isso seja habilitado na minha vida. E como eu acesso este lugar? Primeiramente, compreendendo quem Deus é. E quando eu compreendo quem Deus é, eu agora me porto como um filho. Eu não sei vocês, queridos. Eu não tive essa experiência. Eu não fui criado com meu pai. Mas eu fui criado com a minha mãe, que foi mãe e pai. E atenção, que se ela tivesse que falar a segunda vez, não importa a distância que eu estivesse, queridos, o chinelo ia me alcançar. E eu ia aprender da pior forma que ou obedecia a ela ou obedecia a ela. E Deus não fez assim. Deus não quis fazer assim. Pelo contrário, Ele enviou o seu Filho para nos redimir de tudo aquilo que foi a nossa desobediência e nos colocar em uma posição de adoção. Nos adotar para que nós tivéssemos direito à herança. No momento em que você é adotado, no momento em que você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, você automaticamente ganha a condição de herdeiro e cordeiro com Cristo. Ou seja, aquilo que está em Efésios, todas as bênçãos liberadas nas regiões celestiais, já fazem parte da sua vida. E aí é a sua conduta, é a sua caminhada cristã que vai começar a habilitar a liberação dessas coisas na sua vida. Você é um filho obediente? Você é um filho que quando Deus te dá uma direção, você cumpre ou você vai buscar atalhos? Você é um filho que não negocia os princípios da palavra? Ou você prefere muitas vezes usar a própria palavra para subverter quem Deus é e fazer a sua vontade? É muito comum a gente ver o irmão que quando passa por uma dificuldade, ele começa a querer ter uma intimidade maior com Deus. Isso não está errado, isso está muito certo. Agora a grande questão é, esse irmão, será que ele não teve oportunidade de obedecer a Deus enquanto Deus o estava abençoando? Muitas vezes teve, mas ele trocou o lugar da obediência pelo lugar de simplesmente viver a sua vida, pelo lugar de simplesmente atender às os seus prazeres, de viver aquilo que para ele é bom e deixou a obediência de lado. Então, dentro desse contexto da palavra que está aqui em Gálatas 4, o que nós vamos entender? Nós vamos entender e vamos reconhecer juntos, dentro dessa construção, que no momento em que Jesus Cristo ele se sacrificou por cada um de nós e realmente foi, queridos, eu tento às vezes imaginar, quando eu estou na palavra, o sacrifício de Jesus e eu sempre digo que eu jamais suportaria. Falo, Senhor, eu não suportaria. Jesus, tem misericórdia da minha vida. Jamais me impute a tua justiça, porque eu não suportaria. Eu não suportaria. Queridos, e Jesus suportou por amor a mim, por amor a você, mas principalmente porque Deus nos amou e Deus desejou resgatar a condição de filhos para as nossas vidas. Por isso é
que Jesus nos deixa o seu Espírito. O Espírito Santo, quando é deixado com cada um daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, entendem o chamado e passam a ter uma vida com o Senhor, o Espírito Santo ele vem justamente para te dar essa consciência, a consciência de filho. Só que primeiro, dentro dessa consciência, você vai obedecer. Quando você obedece, todas as outras coisas se tornam simples, se tornam fáceis. Nós falamos muito, não é, daquilo que é boa parte da nossa base, que é a oração constante, a entrega à oração, uma vida de oração. Queridos, ela começa na obediência. Porque se você não está disposto a obedecer, realmente você não consegue ficar nem 10, 15, 20 minutos orando. Recentemente uma pessoa falou, mas vocês oram muito. 2 horas, 1 hora, 4 horas no domingo, é muita oração. Vocês não se cansam? Eu falei para a pessoa, sim. Eu particularmente me canso às vezes, queridos. Mas eu tenho que primeiro pensar, a minha obediência ao meu Pai, ela vem em primeiro lugar. E se Ele me colocou neste lugar da oração, é porque Ele deseja que eu esteja neste lugar. Então eu não posso sair. Eu não posso sair justamente por quê? Por causa do lugar em que Ele me colocou. Não é? Ainda dentro desse contexto do livro de Gálatas, para a gente conseguir compreender por que Paulo vem aqui através desse capítulo resgatar nos Gálatas essa condição, nós vamos falar de algo que nós vivemos muito próximo, muito perto dos nossos dias, não é? A igreja de Gálatas é uma das primeiras igrejas edificadas, fundadas por Paulo na sua primeira viagem missionária. E o apóstolo Paulo vai embora, vai fundar outras igrejas. Ele demora 18 meses para retornar àquela cidade. E quando ele chega naquela cidade, ele encontra uma igreja totalmente corrompida. Ele encontra uma igreja que já não consegue mais aceitar a graça de Jesus Cristo. Uma igreja que está prestes a voltar a ficar presa pela lei. Por quê? Porque ali falsos mestres, falsos profetas se levantam e começam a mudar o evangelho, a diluir o evangelho, a pregar o evangelho de forma que levassem novamente os Gálatas às leis judaizantes, às práticas judaizantes. E aquilo aconteceu em apenas 18 meses. E nós vemos uma igreja que nos últimos 50 anos passa por esse mesmo processo. Um processo em que nós nos destituímos, nós amputamos Deus como Pai para o colocar em qualquer outra posição. Quando nós começamos a construir palcos, ao invés de levantar altares, queridos. Quando nós começamos a achar mais importante a roupa com que nós nos vestimos para ir a uma reunião de celebração do que o momento da adoração. Quando nós achamos mais importante, antes de ir a uma celebração, a um culto, estar em casa, assistindo TV, para sair atrasado, chegar no culto atrasado. Quando nós achamos mais importante comprar o carro do ano, fazer a viagem dos sonhos, do que realmente ter uma vida com Deus em obediência, nós começamos então a ter, assim como os Gálatas, um ruir daquilo que era a condição de crentes, a condição de pessoas que estavam dispostas a fazer estritamente a vontade de Deus. E é isso que nós temos que resgatar. A nossa preocupação não tem que ser apenas com a nossa congregação, apenas com a nossa comunidade. Sim, é verdade, nós estamos inseridos na congregação, nós estamos inseridos na comunidade, mas é macro. E por que é macro? Porque nós estamos trabalhando por uma profecia. Nós trabalhamos para que Jesus volte. Nós gastamos as nossas vidas clamando Maranata. Agora, olha a seriedade que tem isso. Como que eu posso, em um culto, em uma reunião, clamar Maranata e no dia seguinte colocar Deus num lugar onde Ele tem a obrigação de me dar algo, onde Ele tem a obrigação de me abençoar, onde Ele tem a obrigação de fazer aquilo que eu quero, mas Ele não pode exercer o seu principal direito, que é ser meu Pai. Ele não pode exercer aquilo pelo qual Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por mim.
E então Deus se vê numa condição onde ele tem que simplesmente sair da minha vida e, assim como o pai do filho pródigo, deixar eu viver do jeito que eu quero. Porque eu não aceito, porque eu rejeito a paternidade de Deus. Então o que nós temos que mudar? O que nós temos que fazer diferente? O que nós temos que construir para restaurar essa condição? Começa comigo, começa com você, começa com a sua casa. E depois nós vamos ir a uma comunidade, e depois nós vamos ir a um bairro, vamos chegar a uma cidade e vamos chegar a uma nação inteira. Isso só vai acontecer quando pessoas conscientes, queridos, Paulo vai dizer a Timóteo que o mais importante de tudo que Timóteo tinha que fazer era manter a sã doutrina. Ou seja, era manter a consciência da verdade do Evangelho. Então, por mais que pareça difícil, por mais que pareça distante, alcançar essa condição que ele está ministrando aos Gálatas, de reconhecer novamente que Deus é Pai, e que como Pai, Ele já nos deu acesso a todas as coisas, Efésios 1,13, não é? Já está tudo liberado nas regiões celestiais. Como Pai, Ele nos dá a condição de filhos, herdeiros e cordeiros com Cristo. Eu não tenho mais que me preocupar com isso. Era exatamente o que Paulo queria resgatar ali naquela igreja. Vocês não têm que mais se preocupar com todas essas coisas. Não é mais a lei que vai dizer o que vocês podem ou não podem ter. Vocês só precisam obedecer. Vocês só precisam se colocar numa condição de filhos. Vocês só precisam buscar fazer aquilo que a palavra, que o Evangelho está pregando para vocês. Só que, recentemente nós fomos ministrados e isso ficou no meu coração. O mais difícil é realmente fazer o simples. O mais difícil é fazer o simples, porque as nossas mentes criativas, porque as nossas mentes que viajam, que milhares de segundos, vai para um lado, vai para o outro, e volta, e nos deixa muitas vezes confusos conosco mesmo. Porque uma hora nós estamos fazendo algo, daqui a pouco queremos fazer. A nossa mente é assim. E é a nossa mente que nos leva a uma condição de acreditar que fazer o simples é muito pouco. Que fazer o simples não tem relevância. Que fazer o simples, ninguém vai me olhar. Ninguém vai me ver fazendo. Ninguém vai dar atenção. E aí nós não fazemos o simples, que é o que de fato nos levaria a uma condição do resgate dessa paternidade de Deus nas nossas vidas. Só que há tempo. O Senhor, Ele, com toda a sabedoria que tem, da sua onisciência, Ele nos deixa a sua palavra, que é atemporal, exatamente para ministrar os nossos corações e dizer que há tempo. Paulo escreveu aos Gálatas. Eles eram a igreja mais antiga do Novo Testamento. A igreja é uma das primeiras que foram fundadas. E quando eu leio isso, eu posso aplicar para a nossa igreja dos dias de hoje. Porque o Senhor, Ele sabia. O Senhor conhecia. E nos dias de hoje, nós precisaríamos ter o resgate dessa paternidade. Porque senão, qual que é o grande prejuízo e qual que é a grande estratégia do diabo contra as nossas vidas? É exatamente impedir que nós tenhamos em Deus um pai. Porque quando eu não tenho em Deus um pai, com toda a soberania que um pai tem, vamos entender um pai natural. Olha para o seu pai natural. O que ele faz na sua vida? Qual é o papel dele desde que você nasce? Qual é o papel dele quando você se torna um adolescente? Te dar direção, te ensinar, doutrinar que você não faça aquilo que é errado, porque ele sabe onde vai dar aquilo que é errado. E aí daqui a pouco você cresce um pouco mais. Já não é tão comum na nossa geração, mas há algumas gerações anteriores, eram os pais que direcionavam os filhos nas profissões. Olha, você vai estudar isso, porque você vai fazer isso. Porque o pai se preocupava em prestar atenção como é que estava o mercado, o que seria bom na altura que aquele filho estaria formado para que aquele filho fosse bem-sucedido. E aí o filho vai casar. É o pai que se preocupa com os detalhes do casamento. É o pai que está ali atento se esse filho vai ou não ser um bom marido, uma boa esposa. E esse filho provavelmente aprendeu a ser um bom pai com o seu próprio pai. Então, transfira essa condição do pai natural para o seu pai.
soberano Deus. Agora, tenta imaginar que o seu pai natural, ele não pôde talvez te dar tudo. Ele não pôde talvez te dar tudo o que você queria, tudo o que você desejava. Muitas vezes ele te deu aquilo que era necessário. Agora Deus já tem tudo, absolutamente tudo. Todas as bênçãos estão liberadas nas regiões. Não é uma, não é outra, são todas. Prontas, preparadas para você. E você só precisa o quê? Acessar. Então, quando nós entendemos isso, nós sabemos que eu só preciso olhar para Deus como a figura de um pai que, primeiro, ele vai me corrigir, queridos. Sim, ele vai me corrigir. Porque ele é um pai que ele quer me levar a algum lugar. E para me levar a esse lugar, ele vai ter que colocar a minha vida aprumada. Não pode ser do jeito que está. Não pode ser do jeito que eu quero. Não pode ser da maneira que eu acho que é certo. Não. É da maneira que ele, pai, tem para a minha vida. Coloca essa condição. Coloca a condição de entender que, como filho, eu não tenho a necessidade de ser um pedinte. E eu começo a enxergar Deus agora não mais como o meu serviçal, como o meu empregado, alguém que tem que atender às minhas vontades e os meus desejos. Não. Agora eu consigo ter a noção de que Ele verdadeiramente é Pai. Então já não me preocupo. Querido, se eu estou na necessidade, eu não me preocupo. Se eu estou muito abençoado, eu também não me preocupo. Eu não me preocupo em nada porque é como Paulo dizia, eu muito sei bem estar na fartura e muito sei bem também estar na falta. Por quê? Porque em tudo Deus é quem me supre, porque Ele é Pai. Então, para terminar uma construção breve daquilo que nós tivemos hoje com Gálatas 4, o importante que você tem que saber é que você tem um Pai. Não existe orfandade na tua vida. Por quê? Porque Deus, Ele é o seu Pai. E como o seu Pai, Ele está pronto, preparado, e na verdade Ele está ansioso para que você possa estar diante dEle como filho. Filho amado, aquele por quem Ele fez tudo. Queridos, Deus foi até as últimas consequências por você. Deus, Ele foi até o limite que qualquer ser poderia suportar por você. Porque eu tenho convicção no meu espírito que assim como não foi fácil para Jesus ir naquela cruz, se sacrificar por nós, também não deve ter sido fácil para Deus ver o Filho se sacrificar. A palavra de Deus em Isaías vai dizer, Isaías 53, que Ele realmente se agradou de moê-lo. Mas Ele se agradou de moê-lo por amor a mim e a você, na condição de filhos. Então que você tenha essa palavra no seu coração, tenha essa palavra no seu espírito e comece a enxergar isso, queridos. Na tua oração, comece a pedir para Deus se revelar para você como Pai. Na tua oração, comece a pedir para que todo orgulho seja quebrado do teu coração e você consiga deixar de ir à presença de Deus para pedir alguma coisa. Que nas tuas orações você comece realmente a clamar para que o Espírito Santo, Ele te ensine como que você deve se comportar como filho. Porque quando isso acontecer, você vai exatamente tratar Deus como Pai. Amém? Senhor, em Teu nome, eu quero orar para que cada um dos meus irmãos que receberam essa palavra, cada um dos meus irmãos que vão hoje ou em qualquer outro dia ter acesso a essa palavra, que eles possam mesmo ser cheios do Teu Espírito Santo, para entender e reconhecer a Tua paternidade sobre a vida deles. Promove no espírito de cada um dos Teus filhos, Senhor, um sentimento e um desejo de como filhos entregar tudo nas Tuas mãos, de como filhos depender totalmente de Ti e já não mais das suas próprias forças. A minha oração é que cada um dos meus irmãos possam realmente ter Deus como Pai. Em nome de Jesus. Amém.